Esse é o Kanaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chique 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Após intensos meses de adaptação à vida a bordo, hoje eu senti pela primeira vez que estamos preparados para seguir viagem. Fizemos uma velejada de 14 milhas náuticas de Enkhuizen até a nossa ancoragem preferida perto de Marken, entre os mares internos dos Países Baixos. Em Enkhuizen, havíamos escolhido ficar no porto municipal da cidade, porque era mais perto do mercado, mas a gente não tinha levado em consideração que era sexta-feira e o local era cercado de bares, e que o sino da igreja tocava noite adentro, a cada 15 minutos, uma melodia monotônica, algumas vezes quase infinita. O porto estava lotado, com até 3 barcos amarrados uns nos outros, e cheio de gente festeira e música alta. Nós não curtimos muito essa vibe, além de termos uma bebê que acordava a cada badalada e gritaria. Então, depois de uma noite quase sem dormir nada, mas com o barco bem abastecido de comida e água, saímos do porto em meio a um grande fluxo de embarcações, em uma manobra certeira e tranquila que me deixaria super ansiosa há algumas semanas atrás. Logo em seguida, passamos pela eclusa que separa os dois mares. O movimento de barcos era grande, com lotação máxima. Era uma tensão generalizada, porque todos entram juntos, atracam nas laterais da eclusa e deixam o menor espaço possível entre os barcos. Logo as comportas se fecham e a água se estabiliza, e as portas do outro lado se abrem. Todos desatracam e saem rapidamente. Dessa vez, não fomos nós os atrapalhados que passaram vergonha na manobra. Na nossa primeira passagem por essa mesma eclusa, ainda sem muita experiência com os movimentos de derivação que as marés causam, prendemos a proa do barco e a popa acabou abrindo e quase pegando no vizinho do lado, que ajudou dando uma empurradinha de volta. O Giovanni ficou bem traumatizado esse dia e suava frio enquanto roía as unhas ao nos aproximarmos do local dessa vez. Agora mais experientes, estávamos bem ensaiados nos movimentos e paramos e saímos suavemente, nos dando a autovalidação de aprovados no teste final de águas abrigadas e podendo rir do veleiro mais ao fundo que, com 5 pessoas a bordo, só mandou um para prender os cabos e estava quase indo parar na lateral oposta da eclusa. Não que eu seja muito de rir da desgraça alheia, mas quem já foi o protagonista do show tem permissão de rir do espetáculo alheio, né? Um riso não de humilhação, mas de ufa, não somos os únicos a passar por isso. Após essa passagem, tínhamos uma rota direta, praticamente na direção do vento, que estava na faixa dos 9 nós. Então decidimos que era uma hora perfeita para testarmos finalmente a vela balão Spinnaker, que permite que o barco veleje com o vento na popa. Parece estranho para quem não entende muito de vela, mas a maneira que as velas padrão são desenhadas não permite que o barco pegue o vento que vem pela traseira. De vento em popa é só bom se tiver uma vela balão mesmo. Um espetáculo de vela, aliás. Linda demais, super simples de instalar, de abrir e de guardar. Fez uma sombra deliciosa no deck, além de permitir navegadas em linha reta, sem precisar de manobras. Foi um dia de grande boost na nossa autoestima. Quando enfrentamos grandes medos e saímos com sucesso do outro lado, alguma chavinha muda dentro de nós. Novos caminhos neurais são formados e o medo pelo fator do desconhecido se dissipa. A reflexão sobre o medo é uma constante na minha vida.
Me lembro de uma excursão que fiz com a turma da escola a um parque de diversões e era quase a hora marcada para irmos embora e eu resolvi entrar no brinquedo próximo ao ponto de encontro, enquanto o resto da turma não chegava. Quando o brinquedo começou a rodar, eu me travei inteira com muito medo e uma sensação horrível de ânsia e tontura. Mas ao ver que a minha turma toda estava me assistindo, resolvi me fingir de corajosa e soltei as mãos e me entreguei pro brinquedo. Foi nesse momento que uma coisa mágica aconteceu. Uma leveza tomou conta do meu corpo e eu pude realmente sentir prazer na entrega. Frente ao medo, tem gente que se apavora, que alimenta pensamentos catastróficos, que tem ataque de pânico, de ansiedade, ou que entra em negação e foge da situação. Oi, Giovana. Fala, oi, Giovana. Eu tenho um pouco de cada, dependendo da situação. Faço um exercício consciente de enfrentar o que me bloqueia com constância e cautela, mas lembrando sempre de fingir de corajosa para poder um dia vir a ser. Nesse planeta chamado de Terra, apesar de ser 70% do seu volume de água, o medo e o fascínio pelo mar é ancestral, transgeracional, independente de descendência, de crença ou até de localização geográfica. Na psicologia junguiana, o medo e o fascínio com o mar nos leva diretamente às profundezas do inconsciente coletivo. Para Jung, a psique humana não é uma folha em branco, ela carrega em si vestígios de experiências e símbolos compartilhados por toda a humanidade, desde os tempos imemoráveis. Esses vestígios são os arquétipos, e o mar, com sua imensidão e dualidade, é um dos mais poderosos, o principal símbolo do inconsciente coletivo. Muitas tradições nativas apontam para a existência de um lugar de conhecimento compartilhado entre tudo que é vivo, esse reservatório de sabedoria e memória que transcende o indivíduo. Assim como o mar esconde profundezas insondáveis sob sua superfície reflexiva, o inconsciente coletivo abriga conteúdos e imagens que escapam à nossa mente cotidiana. A atração e o temor que sentimos pelo mar não são apenas reações a um corpo de água físico, mas ressonâncias de algo muito mais profundo dentro de nós. Biologicamente, o mar é a matriz da vida na Terra. É de onde evolutivamente toda a vida emergiu. Isso confere ao mar um aspecto maternal, criador e regenerador. Ele é o útero primordial, a substância aquosa original de onde tudo surgiu. O fascínio pelo oceano representa a busca por nossa própria origem, uma conexão com o início de tudo, uma fonte de renovação e purificação. Mas o mar também é um lugar de perigo e destruição. Suas tempestades, tsunamis e profundezas desconhecidas representam um aspecto ameaçador do inconsciente. O medo do mar é, em essência, o medo de ser engolido pelo inconsciente, de perder a individualidade e o controle, de ser dissolvido em força caótica e avassaladora. O naufrágio, o afogamento ou ser arrastado pelas ondas simbolizam a perda do poder de ação, o risco de ser dominado por conteúdos psíquicos não integrados ou por emoções que irrompem de forma violenta, inundando a terra firme da mente. Eu sinto, inclusive, que o fato de uma pessoa enjoar ou não em alto mar também pode ter a ver com isso. Certamente, na minha experiência pessoal, tem. Enfrentar o mar é enfrentar o desconhecido, o monstro interior, o dragão do inconsciente que guarda tesouros e ao mesmo tempo ameaça aniquilar as crenças da mente. Superar esses desafios não significa destruir o mar, mas aprender a navegar por ele, integrando suas forças em sua personalidade. A relação com o mar é, portanto, uma metáfora da nossa relação com o nosso próprio interior. O medo e o fascínio que ele evoca são manifestações de uma tensão fundamental entre a nossa mente desperta e o nosso inconsciente.
Abraçar o mar é aceitar a totalidade da nossa psique, com seus aspectos luminosos e sombrios, criadores e destruidores, e aprender a navegar na complexidade da nossa própria alma. Bom, com ou sem medo, o próximo desafio nos aguarda. Vamos atravessar Amsterdã de barco para finalmente chegar ao mar aberto. E agora, mais do que nunca, eu me sinto pronta. O Diário da Imediata é uma maneira que eu encontrei de registrar, guardar, depois rememorar essas experiências e aprendizados. Se você achou legal, achou interessante, quer apoiar, fique à vontade, compartilha, siga nosso canal e a gente tem o Apoia-se também, apoia.se/canoacanaloa e o buymeacoffee/canoacanaloa, que estão aí disponíveis para apoios. Gratidão. É no balanço da canoa que eu vou velejando, é no balanço canaloa que eu vou velejar. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança. No balanço da canoa que eu vou velejando, é no balanço da canoa que eu vou velejar. No balanço da canoa que eu vou velejando, é no balanço da canoa que eu vou velejar. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança.